Morar de aluguel ficou, em média, quase 10% mais caro em 2025. É o que mostra o índice FIPE-ZAP de locação, que acompanha a variação dos preços de locação residencial em 36 cidades brasileiras, sendo 22 capitais, com base em informações de anúncios na internet. Ele encerrou 2025 com alta acumulada de 9,44%, um percentual que é mais que o dobro da inflação acumulada no mesmo período, que foi de 4,26%, de acordo com os dados oficiais do IBGE. Na média nacional, fechar um novo contrato de aluguel residencial chegou a R$ 58,98 por metro quadrado em dezembro. E quanto menor a casa ou apartamento, mais caro o valor médio do metro quadrado alugado. Considerando os preços registrados no último mês do ano passado, o custo médio para alugar um imóvel residencial de um dormitório foi de R$ 68,37 por metro quadrado. Já para alugar unidades com 3 dormitórios, o valor médio cai para R$ 43,81 também o metro quadrado. Analisando as capitais monitoradas, a que fechou 2025, apresentando o metro quadrado mais caro do aluguel para moradia, foi Belém, R$ 63,69. Logo atrás aparece em São Paulo, com o valor médio do metro quadrado chegando a R$ 62,56, e Recife, onde o valor médio ficou em R$ 60,89. Já Teresina é a capital que tem o metro quadrado mais barato. Na média, o metro quadrado de uma casa ou apartamento custou para o inquilino novo na capital do Piauí R$ 26,62 em dezembro do ano passado. O preço médio em Aracaju também ficou abaixo dos R$ 30, R$ 27,97 para ser mais precisa. Da Rádio 2, Milena Abreu. O mercado livre de energia elétrica segue em expansão no Brasil. Em 2025, mais de 21.700 novos consumidores passaram a contratar energia nesse modelo. Com isso, o total chegou a cerca de 85 mil participantes, responsáveis por 43% de toda a eletricidade consumida no país. Os dados são da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. O ambiente de contratação livre permite que empresas escolham fornecedores e negociem preços, prazos e fontes de energia, incluindo renováveis. A expansão indica avanço na modernização do setor elétrico e maior adesão ao modelo em todas as regiões. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o crescimento fortalece a segurança energética, amplia a competitividade e estimula investimentos. A pasta também destaca que a abertura do mercado vai ser feita de forma gradual, com atenção à segurança do sistema e às necessidades dos consumidores. Atualmente, o Mercado Livre é acessível a consumidores conectados em alta tensão. Pelo novo marco regulatório do setor elétrico, a abertura para consumidores de baixa tensão das classes industrial e comercial está prevista até novembro de 2027. Para os consumidores residenciais, a previsão é novembro de 2028. Em 2025, os setores de serviços e comércio lideraram a migração para o Mercado Livre. O crescimento ocorreu em todo o país, com expansão também fora dos grandes centros, incluindo Nordeste, Centro-Oeste, Norte, além de forte avanço nas regiões Sudeste e Sul. Da agência Rádio Gov em Brasília, Thaísa Vitória. A Operação Acolhida ultrapassou a marca de 156 mil pessoas interiorizadas entre 2018 e dezembro de 2025. No período, mais de 156,6 mil migrantes e refugiados que entraram pela fronteira norte foram encaminhados para 1.112 municípios brasileiros. Quem necessita de abrigo é encaminhado para unidades específicas conforme o perfil.
As ações de acolhimento e interiorização são coordenadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, com apoio de organismos internacionais e entidades parceiras. Localizado em Boa Vista, Roraima, o abrigo Rondon 1, o maior da América Latina, tem 361 unidades habitacionais com capacidades para mais de 2.200 pessoas. No local, as famílias recebem orientações, acomodação e registro para acesso a serviços públicos. A estratégia de interiorização é voluntária e segue critérios de proteção social. São 4 modalidades: acolhimento em abrigos de parceiros fora de Roraima, reunificação familiar, acolhimento por amigo já estabelecido e encaminhamento por vaga de emprego sinalizada por empresas. O modelo busca garantir dignidade, integração social e novas oportunidades de vida aos migrantes e refugiados acolhidos no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Atenção, Brasil! Nova Friburgo, município serrano do estado do Rio de Janeiro, na região centro-norte fluminense, já se prepara para viver mais uma vez o Dia Mundial da Criatividade. Depois do sucesso em 2025, a expectativa para abril de 2026 é ainda maior. Fique ligado e acompanhe as novidades. Criatividade transforma o mundo e começa por Nova Friburgo. Apoio Web Rádio Top Serrana. Com a publicação da portaria que trata das regras sobre a execução de emendas parlamentares, os municípios brasileiros devem se atentar às normas que tratam das indicações de onde e como esses recursos devem ser aplicados. No caso, os gestores públicos municipais devem estar atentos às exigências que tratam da execução das emendas individuais, de bancada estadual e de comissão do Congresso Nacional. O intuito da medida é orientar as prefeituras a promoverem maior transparência e rastreabilidade no processo de aplicação desses recursos. Diante disso, a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, recomenda que prefeitos e parlamentares considerem as reais necessidades dos entes locais a fim de que os recursos sejam aplicados de forma mais eficiente. De acordo com a entidade, o texto disponibiliza direcionamentos para resolver impedimentos técnicos, seguindo dispositivos estabelecidos na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Outra atenção exigida refere-se aos prazos. Além disso, os gestores devem observar as regras de indicação de beneficiários, bem como a resolução de impedimentos técnicos. De acordo com informações da Controladoria Geral da União, a emenda parlamentar é compreendida como um instrumento que o Congresso Nacional pode utilizar na fase de apreciação legislativa para influenciar o processo de elaboração do orçamento anual. Por meio desses mecanismos, os parlamentares podem incluir, suprimir ou alterar determinados itens do projeto de lei orçamentária enviado pelo Poder Executivo. Recentemente, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a Lei Orçamentária Anual de 2026. O texto aprovado prevê mais de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares. Desse montante, cerca de 37 bilhões serão destinados a emendas impositivas, ou seja, de pagamento obrigatório. Já as emendas individuais somam aproximadamente 26 bilhões de reais, enquanto as emendas de bancada estadual totalizam mais de 11 bilhões. Já as emendas de comissão superam 12 bilhões de reais. Reportagem Marquesan Araújo. Os empresários da indústria brasileira enfrentam dificuldades para acessar crédito. A constatação vem da sondagem especial número 98, realizada pela Confederação Nacional da Indústria, a CNI, em parceria com a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Segundo o levantamento, 80% das empresas apontam os juros elevados como principal obstáculo para financiamentos de curto e médio prazo. No crédito de longo prazo, o problema se repete. 71% também citam os juros altos. Para a analista de políticas e indústria da CNI, Maria Virgínia Colusso, os resultados refletem o patamar da taxa Selic. E isso é um dado que recorrentemente aparece nas nossas pesquisas de sondagem, então a gente já esperava encontrar também essa resposta, até porque com essa política monetária bastante restritiva, uma taxa Selic de 15% ao ano, uma taxa de juros real em cerca de 10% ao ano, né? Então isso tende a encarecer também o crédito bancário
E aí isso é bastante sentido, de fato, né, pelas empresas industriais. Mas esse não foi o único obstáculo, né, que elas mostraram para a gente. Então, além disso, elas apontaram a questão das exigências de garantias reais, como máquinas, equipamentos, edificações, e também a falta de linhas adequadas de crédito. A pesquisa mostra ainda que mais da metade das indústrias evitaram buscar crédito entre fevereiro e julho de 2025. Apenas 26% contrataram operações de curto prazo e só 17% conseguiram crédito de longo prazo. Entre as que tentaram a contratação ou renovação de crédito a longo prazo, 1/3 das empresas não tiveram sucesso, enquanto cerca de 1/5 que buscaram crédito de curto ou médio prazo não tiveram êxito. Outro dado importante revelado pela pesquisa é que 35% das companhias afirmaram que as condições de acesso ficaram piores, com juros mais altos, menos parcelas e exigência de garantias mais rígidas. Apenas uma minoria, cerca de 14%, relatou melhora nas condições. O estudo também investigou o chamado risco sacado, modalidade de antecipação de recebíveis. Mas a adesão ainda é baixa. Apenas 13% das empresas utilizaram essa forma de crédito nos últimos 12 meses. Participaram da sondagem 1.789 indústrias, entre pequenas, médias e grandes, com coleta realizada em agosto de 2025. Reportagem Maria Clara Abreu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, determinou nesta quinta-feira o recolhimento de um lote do chocolate branco Lacta. Também devem ficar suspensas a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto. A decisão foi tomada depois da fabricante Mondelez Brasil constatar a troca das embalagens. O Lacta Oreo foi embalado com o rótulo do chocolate branco Lacta. De acordo com a Anvisa, a falha técnica faz com que ingredientes descritos no rótulo não correspondam ao chocolate, e a troca de embalagens também gera falta da declaração obrigatória da presença de glúten no produto. Mas atenção, essa medida vale apenas para um lote. O lote é CC28525493. Repetindo, CC28525493. Mais informações você encontra no site gov.br/Anvisa. Da agência Rádio Gov em Brasília, Luciano Seixas. Choperia e restaurante Chapa Quente. Mais que um lugar para comer, um espaço para viver bons momentos. Na praça de alimentação do Friburgo Shopping, de segunda a segunda, o sabor ganha destaque. Petiscos preparados com carinho, pratos à la carte feitos na hora, comida quilo com qualidade e o chopp sempre gelado. Entrega em domicílio e atendimento para empresas. WhatsApp 229 9820 5534. Chapa Quente. Tradição, sabor e convivência à mesa. Os recursos da compensação financeira pela exploração mineral, o CEFEM, beneficiaram 94% dos municípios em 2025, o que equivale a 5.234 cidades. Segundo a Agência Nacional de Mineração, ANM, os repasses totalizaram 7,91 bilhões de reais. O valor é o segundo maior da série histórica. Em comparação a 2024, o desempenho mostrou alta de 6,3%. Dos quase 8 bilhões de reais arrecadados, a ANM repassou 7,09 bilhões de reais a estados, municípios e outros entes beneficiários. Desse total, 1,17 bilhão foi destinado aos estados e 5,92 bilhões de reais foram para os municípios, incluindo produtores afetados pela atividade mineral e limítrofes. Em nota, a ANM informou que o avanço da receita em 2025 não está atrelado apenas ao minério de ferro, com a alta da CEFEM, impulsionada também pela diversificação mineral. Entre as commodities que ampliaram a contribuição, aparecem o cobre, que passou de 5,5% para 7,8%,
e o ouro de 4,8% para 7,5%. A alta foi puxada ainda por avanços na governança e fiscalização da ANM, conforme afirmou em nota o diretor-geral da agência, Mauro Souza. A compensação financeira pela exploração mineral foi instituída pela Constituição Federal de 1988 como uma contrapartida financeira paga pelas empresas mineradoras aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios pela exploração econômica dos recursos minerais em seus territórios. A ANM frisou em nota que a legislação determina que a CEFEM não pode ser usada para pagar dívidas ou salários do quadro permanente de pessoal. Além disso, a aplicação dos repasses deve integrar a prestação de contas anual pelos beneficiários. Com informações da Agência Nacional de Mineração, Bianca Mingotti. O Brasil foi o país que mais cresceu em turismo internacional em 2025 entre os grandes destinos globais. Segundo o Parâmetro Mundial do Turismo da ONU Turismo, divulgado na terça-feira, o país registrou aumento de 37% nas chegadas de visitantes estrangeiros em relação a 2024, superando destinos como Egito, Marrocos e Ilhas Seychelles. Com o resultado, o Brasil alcançou um recorde de 9.300.000 turistas internacionais no ano passado, acima da meta de 6.900.000 prevista no Plano Nacional de Turismo. O Ministério do Turismo destacou que o desempenho consolida o país como destino protagonista e reflete a força dos atrativos naturais, culturais e gastronômicos, e que o país está preparado para receber ainda mais visitantes. O relatório também aponta que mais de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas viajaram internacionalmente em 2025 no mundo. Para a Embratur e a ONU Turismo, o avanço brasileiro resulta de ações como ampliação de rotas aéreas, qualificação de produtos e reposicionamento da imagem do país no exterior. O desempenho confirma o turismo como um vetor de desenvolvimento econômico, geração de emprego e fortalecimento da imagem do Brasil no cenário internacional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. A aviação civil brasileira fechou 2025 com resultados históricos. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, mostram que o país registrou os maiores volumes de passageiros, oferta de assentos e eficiência operacional desde o início da série histórica em 2000. Ao longo do ano, 129,6 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e internacionais. O número supera em mais de 9% o recorde anterior, de 2019, e confirma a retomada consistente do setor aéreo. No mercado interno, o país ultrapassou pela primeira vez a marca de 100 milhões de passageiros em um único ano, com 101,2 milhões. Já os voos internacionais somaram 28,4 milhões de passageiros, também recorde histórico. A oferta acompanhou o crescimento da demanda. Em 2025, foram disponibilizados 159,5 milhões de assentos, com destaque para os voos internacionais, que tiveram aumento superior a 14%. A taxa de ocupação das aeronaves alcançou os maiores níveis já registrados, acima de 83% nos voos domésticos e 85% nos internacionais. O avanço do setor também impulsionou a indústria nacional. A Embraer ampliou em 18% a entrega de aeronaves, o número de fabricantes brasileiros certificados dobrou e o país aprovou o primeiro balão fabricado no Brasil. Para os passageiros, os resultados apareceram no bolso. A tarifa média anual caiu para R$ 647,67, com redução real acumulada de quase 11% desde 2022.
Mais da metade das passagens vendidas em 2025 custou menos de R$ 500. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025.